A Justiça da Espanha decidiu que o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, que estava foragido do Brasil após ser alvo da Lava Jato, não será extraditado para o Brasil por ter cidadania espanhola, mas será julgado no país pelos crimes imputados a ele pela Procuradoria Brasileira. Em entrevista hoje ao jornal espanhol El País, Duran disse que a Odebrecht movimentou pelo menos 8 bilhões de reais em subornos a agentes públicos ao redor do mundo. Alvo da Operação Lava Jato em novembro do ano passado, o advogado Rodrigo Tacla Duran estava nos Estados Unidos, mas foi preso num hotel em Madrid 2 dias depois de desembarcar na Espanha, país onde ele detém cidadania. 2 meses depois, ganhou liberdade provisória e agora o Tribunal Superior do país decidiu que ele não será extraditado, como queriam as autoridades brasileiras. A empresa transferia para o escritório, seu principal sócio e advogado, Rodrigo Tacla Duran, sacava e devolvia, em parte, para a própria empreiteira. E nisso você obtém o dinheiro, a disponibilidade financeira para todos os fins ilícitos, para pagar funcionários públicos, para pagar agentes políticos. É nesse momento que se gera o famigerado e muito comentado Caixa 2. Com a decisão, Tacla Duran será julgado na Espanha pelos mesmos crimes pelos quais é acusado no Brasil: corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Toda a documentação do processo e as provas obtidas durante a investigação serão enviadas pela Lava Jato à Justiça Espanhola, que se comprometeu em fazer o julgamento e comunicar a sentença. Em entrevista ao jornal espanhol El País, Tacla Duran nega que tenha lavado 50 milhões de reais para a Odebrecht, como acusa o Ministério Público Federal. Ele alega que prestou serviços como advogado, avaliando riscos nos países onde a construtora comprou dezenas de políticos. Na entrevista, o advogado conta que a empresa pagou mais de 7 bilhões de dólares em suborno para agentes públicos e chefes de Estado em 12 países. Só no Brasil, 500 pessoas, que ainda não tiveram os nomes divulgados, estariam envolvidas. En muchos casos esto ya empezaba desde la candidatura de estas personas, donde eran ofrecidos desde la financiación de campaña al marketing político, obras, plan de gobierno y financiación de esas obras que iban a ser apresentadas como plan de gobierno. Tacla Duran, que diz que vem sofrendo ameaças anônimas, não aceitou fazer parte do acordo de delação premiada junto com os outros 77 executivos da empreiteira, além de Marcelo Odebrecht. Mas está colaborando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Procuradoria Anticorrupção espanhola. Na entrevista, ele descreve como operava o banco que a Odebrecht comprou em Antígua, no Caribe, só para abastecer contas no exterior usadas para o pagamento de propina. Diz que o dinheiro era transferido para um outro banco em Andorra, que acabou fechado em 2015 por corrupção. E de lá era enviado aos beneficiários por meio de movimentações internas, sem registro. A Odebrecht admitiu ao Ministério Público Federal, no acordo de leniência, o pagamento de 2 bilhões e meio de reais em subornos. Já o ex-advogado da empresa diz que só o banco em Antígua movimentou 8 bilhões de reais. Rodrigo Tacla Duran também afirma que, além do dinheiro, a empreiteira proporcionava diversão. Conta que a Odebrecht mandava mulheres do Brasil para festas com políticos em outros países, como ocorreu, segundo o advogado, no Panamá e na República Dominicana. Segundo Duran, essa era uma forma de a empreiteira agradecer aos contratos fechados com os setores públicos.